Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais uma escola bíblica com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar com uma palavra de oração, orarmos pelas famílias enlutadas, vamos continuar orando. São muitas as famílias e o nosso pedido ao nosso Pai Celestial é que Deus conforte, console cada família. Orarmos pelas nossas irmãs também que estão enfermas, a Ione, a Gesilda, também Dona Nilza, Dona Delvira, orarmos por essas irmãs. Que Deus continue abençoando as nossas irmãs, a Germa também, continuarmos orando por ela, que Deus continue cuidando dela. Orarmos pela nossa igreja, vamos pedir pela nossa igreja, que Deus continue cuidando da nossa igreja, fortalecendo ela cada dia mais, as pessoas possam estar comprometidas também com a casa de Deus, ir à igreja, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Orarmos nesse sentido também. E orarmos como forma de gratidão pelo aniversário de casamento do irmão Marcelo e da irmã Kelly, que hoje completam mais um ano. Que Deus continue abençoando o casal, dando força, dando saúde ao relacionamento, paz, que haja ali fidelidade, respeito, e que possa naquele relacionamento de Marcelo e Kelly, um relacionamento que glorifique o nome de Deus. Oremos pelo casal, que Deus possa continuar abençoando. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Somos gratos a Deus também pelo irmão Marcelo e a irmã Kelly, que hoje completam mais um ano de vida conjugal. Que só possa estar, ó Deus, cuidando daquele relacionamento, sustentando, renovando ali os votos, ó Deus, diante de Ti, e que eles possam ser ricamente abençoados por Ti. Também, ó Deus, nós Te suplicamos pelas famílias enlutadas, que o Senhor, ó Deus, com a Tua mão toda poderosa, esteja cuidando de cada família, consolando, confortando cada família que está, ó Deus, num momento difícil, onde houve perdas, que o Senhor guarde, proteja cada família e sustente cada lar. Também, ó Deus, nós suplicamos pelas nossas irmãs, Gesilda, Nilza, Germa, Delvira, que só possa estar abençoando a irmã Ione também, cuidando dela, sustentando, ó Deus, as Tuas servas. E somos gratos pela Tua igreja, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, cuidando dela, dando, ó Deus, desejo em cada irmão estar congregando, participando dos cultos. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo a nossa igreja para fazer a Tua vontade. Abençoe, ó Deus, esse período que estaremos estudando a Tua Palavra. Que seja um momento, ó Deus, de crescimento espiritual. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós estamos aí na lição 6. Estaremos estudando a lição número 6, que tem como tema o exercício. Nas 5 primeiras lições nós falamos do alimento. O alimento da oração, da palavra, do serviço, também da adoração, da mordomia. E agora vamos exercitar isso. Exercitar aquilo que realmente nos fortalece, que é a oração e a palavra, e a adoração ao nosso Deus. E a lição de hoje é o exercício do quebrantamento. E tendo então como texto base Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. O tema é o exercício do quebrantamento. Essa é a lição que nós iremos estudar hoje. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis! Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós?
Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, como esse texto é importante, ele fala da origem das contendas. Ele começa a perguntar o seguinte: de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas? De onde senão dos prazeres que lutam na nossa carne? Cobicemos e nada temos, invejamos e nada podemos obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E quando pede, pede mal, porque pede para esbanjar nos vossos próprios prazeres. E aí ele começa falando: se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. E depois ele orienta no versículo 7, submeta-se a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. E aí no verso 9 ele diz, lamentai, chorai, ou seja, se quebrante, se humilhe, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se apresente para Deus, versículo de número 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, limpai o coração. Então olha aqui, ele convoca a pessoa a ela confessar os seus pecados, a ela se purificar, a ela realmente viver na comunhão com Deus. É o quebrantamento, é o exercício do quebrantamento. Se nós queremos que Deus nos aproxime de nós precisamos também purificar as nossas mãos, ou seja, confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos erros, sermos amigos de Deus, ou não amigo do mundo. Se eu sou amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E muitas coisas que nós pedimos não é para glorificar a Deus, mas são coisas que é para satisfazer os nossos desejos, o nosso ego, né? Os nossos prazeres. Então esse texto ele é muito importante, a gente deu aqui uma pincelada, né? Breve nesse texto, ele expõe mais na lição um pouco mais, para a gente poder entender o que é realmente o quebrantamento. O que é quebrantamento? A palavra quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição. Essa palavra sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços, tal como uma rocha que se tornou pó. O salmista Davi diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Nancy DeMoss afirma que quebrantamento consiste em três coisas. Primeiro, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Ou seja, você tem uma vontade, mas a vontade de Deus, ela deve prevalecer. E o quebrantamento é isso. É o rompimento da nossa vontade e nós nos rendermos, aceitarmos a vontade de Deus. Segundo, quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Ou seja, quebrantamento é você ser dependente de Deus. É você abrir mão da sua autoconfiança. Eu posso, eu faço. Não, você está nas mãos de Deus. Você é dependente de Deus. A força vem de Deus, o cuidado vem de Deus. Tudo é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Então o quebrantamento é você abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Ou seja, você se tornar dependente de Deus.
se prostrar. É o que o versículo 10 fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, se quebrante, se renda, né, nas mãos de Deus, na presença de Deus, se quebrante na presença de Deus, seja dependente de Deus e Ele vai te exaltar. Então o quebrantamento é isso. É você abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e lance raiz. O profeta Ezequiel fala do coração de pedra e o coração de carne. O coração de pedra é aquele coração duro. O coração de carne é aquele coração amolecido. Aquele coração contrito, aquele coração que está disposto a ouvir a voz de Deus. Então o quebrantamento é isso. É o amolecimento do solo do nosso coração, para que a palavra de Deus possa penetrar, lançar raízes. Então aqui ele dá 3 definições de quebrantamento. O quebrantamento é o rompimento, né, é você abrir mão da autoconfiança e também da independência de Deus. É o rompimento da sua vontade pessoal e se render a uma total rendição à vontade de Deus. E também é você amolecer o solo do seu coração para que a vontade de Deus, para que a palavra de Deus, ela possa então penetrar e lançar raízes. Avalie o seu orgulho. J.N. Darby declara: o orgulho é o pior dos males que podem nos sobrevir. De todos os nossos inimigos, ele é o que perece com mais dificuldade e mais lentamente. Eu acredito nessa expressão dele, né? E concordo também nessa avaliação que ele coloca, nesse conceito que ele declara sobre o orgulho. Ele realmente é o pior dos males, né? E ele é um inimigo que perece com mais dificuldade, mais lentamente. Nós sempre achamos que estamos com a razão em alguma situação, nós às vezes não concordamos com aquilo ali, nós confiamos em nós mesmos e achamos que podemos resolver todas as coisas. Aí vem a questão da autoconfiança, né? Menosprezamos, às vezes, uma orientação ou uma ajuda de alguém. Achamos que a nossa experiência ela é suficiente para resolver qualquer que for a situação. Então isso tudo é orgulho. E o orgulho nos distancia da presença de Deus. Por isso que ele fala que o maior inimigo é aquele que perece com mais dificuldade e com mais lentidão, é o orgulho em virtude de a nossa natureza adquirir isso e muitas vezes conservar o orgulho. Né? Às vezes até concorda com alguém, né? Mas no íntimo lá a gente acha, não, você está errado. Mas eu disse que estava certo só para ele poder se afastar de mim, mas no fundo eu acho que eu que estou certo. A gente às vezes nunca quer dar o braço a torcer, nunca quer aceitar às vezes uma sugestão de alguém. E com Deus também não é muito diferente. Às vezes a gente reconhece a grandeza de Deus, reconhece a onipotência de Deus, mas no fundo a gente quer resolver do nosso jeito. O versículo 10 de Tiago 4 é muito importante. Humilhai-vos na presença do Senhor. Ou seja, se renda aos pés do Senhor. Se submeta à vontade de Deus. Lance fora a sua autoconfiança e se entrega completamente a Deus. O Salmo 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Seja humilde, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, deixa Ele agir. Às vezes nós achamos que esse versículo é um versículo completamente evangelístico, mas esse versículo ele é muito amplo. E ele fala: entrega o teu caminho, larga de ser autoconfiante e deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Às vezes nós estamos cansados emocionalmente, prejudicados fisicamente por sermos orgulhosos. Então, humilhai-vos na presença do Senhor é nesse sentido, de você entregar tudo nas mãos de Deus, abrir mão da sua autoconfiança, abrir mão e lançar fora esse coração de pedra, amolecer então o seu coração, para que a palavra de Deus possa então ter raiz
e você possa entender que com Cristo à frente tudo vai bem. E não colocar Cristo lá em segundo lugar ou de lado e você querer agir da sua própria maneira, não. Permita que Deus possa estar à frente, Ele cuidar de você e que você possa se submeter à sua palavra e também à vontade dEle. Ele coloca para nós, então, para nós avaliarmos o nível de orgulho presente no seu coração. Então vamos lá. Primeiro, o orgulhoso, ele olha para os fracassos, o orgulhoso, ele olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Então, uma das atitudes de um orgulhoso é isso. É ele sempre apontar o fracasso do outro, apontar o erro do outro e estar pronto a mencionar ele. A mencionar o erro daquela pessoa. A apontar, olha como é que fez fulano, olha o que ele fez, olha como é que ele está. Ele sempre aponta o erro do outro. Ele sempre aponta o fracasso do outro e comenta isso publicamente ou com outras pessoas sobre o erro e o fracasso daquela pessoa. O orgulhoso, ele não fala dele, ele fala muito do outro. O orgulhoso, ele nunca chega para você e começa então a abrir o coração e confessar o seu pecado. Ele sempre procura justificar o erro dele por causa de um erro do outro. Ele sempre procura ali mencionar o erro do outro e não o erro dele. Segundo, o orgulhoso tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. Enxerga as falhas alheias com um microscópio, mas olha as suas com um telescópio. Então, ou seja, a ênfase dele, a visão maior é olhar o problema do outro, o defeito do outro. Ele sempre está procurando um erro no outro e sempre tem um espírito muito crítico. Às vezes a pessoa chega, vai elogiar, olha como é que fulano fez, olha que coisa boa que ele fez. Não, ele pode até ter feito isso, mas ele também tem esse defeito. Ele não elogia. Ele gosta de receber elogios, mas ele dificilmente elogia alguém. Ele tem aquele espírito crítico. Ele olha o defeito do outro, o erro do outro com um microscópio. O dele é com um telescópio. Então ele está sempre disposto a ser minucioso e muito crítico com o erro do outro. O dele não. O dele ele passa rápido, não comenta não. Mas o defeito do outro, os erros do outro, as falhas do outro, ele procura sempre observar com um olhar crítico, com um microscópio. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e deseja sempre ter a última palavra. Uma outra característica presente no coração do orgulhoso é que ele sempre está certo. Ele nunca está errado. Tudo que ele faz é bom, é certo. Tudo que ele faz é perfeito e ele quer provar isso. Ele discute com você provando que ele está certo. Ele tem também a última palavra. Pode todo mundo falar, mas a palavra dele tem que prevalecer. Se não prevalecer, ele fica triste, fica revoltado, não quer conversa, fica chateado. Assim é o orgulhoso. O orgulhoso sempre acha que está certo e que a palavra dele deve ser a última e deve ser sempre aceita. O orgulhoso deseja sempre ser servido, quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. O servo de Deus, uma das qualidades de um servo de Deus é ele ser servo. Por isso que é servo de Deus. Já o orgulhoso, que não é servo de Deus, ele só quer ser servido. Ele quer que a vida gire em torno de si e de suas necessidades. Desde que ele foi atendido no seu pedido, o resto que se dane. O orgulhoso está preocupado que as suas necessidades sejam atendidas. O orgulhoso, ele acha que o mundo gira em torno dele, que a vida gira em torno dele. O orgulhoso, ele deve sempre ser servido. Ele nunca está pronto para servir. O orgulhoso sempre quer ser servido. Ele não serve, ele só gosta de ser servido e ele acha que a vida então gira em torno dele e também das suas necessidades. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado
por seus esforços. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. Ele quer receber elogios. Ele faz alguma coisa, mas precisa dar para ele parabéns. Muito obrigado. Olha, eu fiquei muito feliz. O seu serviço foi maravilhoso. Que Deus te pague. Né? Ele sempre quer receber ali um aplauso, um elogio. Ele quer receber uma palavra, ser apreciado por seus esforços. O orgulhoso, ele carece disso. Ele é movido de elogios. Ele é movido de aplauso. Ele é movido de ser reconhecido, de ser aclamado. Esse é o perfil do orgulhoso. Eu acho que você não conhece ninguém assim, né? Eu também não conheço ninguém assim. Irmãos, é o que mais nós temos. É o que mais nós temos, pessoas orgulhosas, pessoas que não aceitam sugestões, conselhos, pessoas que não aceitam orientação, pessoas que querem ser servidas e não servir, pessoas que querem ser reconhecidas, elas são movidas por elogio e por apreciações. Nós percebemos que toda carta, seja de Pedro ou de Paulo, ela termina sempre: a ele toda a honra e toda a glória. A ele toda a honra e toda a glória. Mostrando então que quem merece o elogio, quem merece a exaltação, quem merece a apreciação é Deus. É Deus. Nós somos servos, estamos aqui para servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Já estamos no lucro em termos, então, a oportunidade de morar com Ele no céu. Mas, às vezes, o orgulhoso não consegue enxergar isso. Ele quer que ele seja atendido às suas necessidades. Ele quer, então, e determina para Deus que Deus precisa atender às suas necessidades. Não é assim. Assim é o orgulhoso. O orgulhoso, ele quer que a vida gire em torno dele. Ele não está pronto para servir. Ele não está pronto para ajudar, mas ele quer só ser servido. Uma outra falha também dele é que ele quer sempre ser reconhecido pelo seu trabalho. Se a pessoa não vai lá, elogia ele, se a pessoa não faz alguma coisa, não aprecia o trabalho dele, ele fica triste. Nós estamos aqui para servir, irmãos. Quantas pessoas querem só sair na foto, aparecer lá na foto? Eu fiz isso, eu apareci, olha, eu fiz aquilo. E às vezes até ele mesmo fala: olha, eu fiz assim, 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 assim. Eu fui na casa de fulano, visitei fulano, orei por ele, fiz tanta coisa. Não precisa ninguém ficar sabendo disso. Deus sabe do que você faz e Ele vai te abençoar. Ele vai te recompensar no tempo dele, na vontade dele. Faça tudo para a glória de Deus, não para querer ser apreciado ou ser reconhecido. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. O orgulhoso, ele quer ser elogiado, mas quando é criticado, ele se abate. Ele desanima, porque ele não está preparado, o coração dele não está preparado para receber críticas, mesmo que essas sejam construtivas. Mas ele não está preparado para isso. Ele se abate, ele murcha, o semblante dele cai quando ele começa a ser criticado por alguma coisa que ele fez. Porque ele é movido pelo elogio. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. O orgulhoso não quer ser disciplinado, não quer ser corrigido. Ele só quer ser elogiado, apreciado pelo trabalho dele. Quando ele é disciplinado ou é corrigido, o semblante dele cai, ele se abate. Ele não gosta disso. O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Um dos grandes problemas do orgulhoso é ele confessar o seu pecado, ele confessar que cometeu erros e falhas. Não só diante de Deus, mas diante também de outras pessoas. De ele chegar e pedir perdão pelos erros dele. Ele acha que não errou, ele acha: não, eu estou certo, eu não errei. Só você que está vendo isso. Todo mundo está vendo que ele errou, mas ele continua achando que não errou. Então o orgulhoso, ele tem dificuldade de aceitar que errou e também tem dificuldade de pedir perdão. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e avivamento espiritual. Ele acha que está bom. Ele acha que está servindo a Deus. Ele acha que apenas
ir à igreja, ele também está servindo a Deus. Ele acha que fazer as suas orações, a sua leitura bíblica diária, ele está servindo a Deus. Sim, ele também está servindo a Deus. Só que ele precisa ser quebrantado. A atitude dele não está agradando a Deus. A atitude dele, esse orgulho dele, de não aceitar ser corrigido, de não aceitar ser disciplinado e também de não aceitar os seus erros, não confessar os seus pecados. Como uma pessoa dessa pode ser um cristão se ele não pede perdão, se ele não aceita os seus erros, se ele só quer ser apreciado, se ele só quer ser elogiado, se ele não reconhece as suas falhas e também não aceita que cometeu erros? Então ele precisa disso, ele precisa haver um quebrantamento na vida dele. Precisa haver um amolecimento. Precisa haver uma mudança na vida dele. Ele precisa se tornar dependente de Deus. E muitas das vezes não é. E aí vem a parte onde o autor fala de você praticar o quebrantamento. Baseado nesse texto de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 8, é o primeiro passo para esse quebrantamento. Aproxime-se de Deus. Não tem como nós praticarmos esse quebrantamento, não tem como mudar de vida, mudar de direção, se nós não nos aproximarmos de Deus. Eu me aproximando de Deus, Deus vai trabalhar no meu coração, Ele vai amolecer esse coração de pedra e Ele vai transformar em um coração de carne. E aí a palavra vai ser sensível ao meu coração e eu vou então voltar a praticar as primeiras obras. Agora, sem a aproximação de Deus, não tem como haver um quebrantamento. Lembra do que eu falei? O que é quebrantamento? O quebrantamento é a autoconfiança. O quebrantamento é você abrir mão da autoconfiança, né? É você abrir mão da independência de Deus, ou seja, você ser dependente de Deus, ser submisso à vontade de Deus. O quebrantamento é um rompimento da sua vontade pessoal para, então, a total rendição à vontade de Deus. E isso só vai acontecer, esse quebrantamento na sua vida, se você se aproximar de Deus. Como diz o versículo número 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, eu me apresento para Deus, para que Ele possa, então, o quê? Trabalhar minha vida. Tirar esse coração de pedra e transformar em um coração de carne. Para que eu possa, então, ser mais sensível à voz de Deus e compreender que tudo que eu devo fazer nesse mundo é para glorificar o nome dEle. E não querer apreciação para mim, não querer elogios e aplausos para mim, mas me render completamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não rejeita a oração de alguém que o busca de todo o coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada que penetra no coração mais duro. A Bíblia é como um martelo que quebra a rocha dos corações petrificados. Então, duas coisas que nós já estudamos aqui nessa revista, que foi o alimento da oração e o alimento da palavra, que são dois ingredientes suficientes para haver, então, um quebrantamento na minha vida. Se nós continuarmos, irmãos e amigos, sendo orgulhosos, o nosso lugar é o inferno. O orgulhoso não tem vez no reino celestial. O orgulhoso não tem vez no céu. O orgulhoso não agrada a Deus. Peça para Deus quebrantar o seu coração. Seja uma pessoa dependente da ação divina. Permita que Deus seja o primeiro na tua vida. Permita que Deus esteja à frente de você, conduzindo você. Não se preocupe com as críticas. Não se abata com as críticas que você enfrentar no seu trabalho. Mas reconheça e faça tudo para agradar o seu Pai Celestial. Faça a vontade de Deus. Não fique esperando ali um elogio, uma apreciação. Mas faça somente para glorificar a Deus. Peça perdão pelos seus erros. Muitas vezes você está aí com o seu coração duro, um coração fechado, e não pede perdão, não reconhece o seu erro. Amolece o teu coração, querido. Amolece o teu coração e peça perdão a Deus
Confesse os seus pecados diante de Deus. Peça perdão lá ao seu familiar, ao seu irmão em Cristo, ao seu amigo. Confessa lá o erro que você cometeu. Seja humilde. A humildade. A Bíblia fala no versículo de número 10, humilhai-vos na presença de Deus e Deus vai te exaltar. Agora, aquele que quer se exaltar será humilhado. Então, se quebrante diante de Deus, reconheça os seus erros. Às vezes que nós carregamos fardos de anos e mais anos no nosso coração, isso vem prejudicando a nossa saúde, tanto física como emocional, e como isso destrói a gente. Às vezes por causa de um pequeno detalhe, às vezes por causa de você ir ao encontro daquela pessoa e chegar para ela, me perdoa, eu errei com você. E Deus às vezes já te deu uma oportunidade para que você pudesse então ter essa conversa, mas você ainda não teve. Então vá ao encontro, busque a Deus, se aproxime de Deus, quebrante o seu coração e faça a vontade de Deus. Não permita que o seu eu possa prevalecer, mas que a vontade de Deus possa prevalecer. O segundo passo também para o quebrantamento é confesse os seus pecados. Quando nos aproximamos de Deus, pela oração e meditação bíblica, começamos a enxergar o quanto somos pecadores. Com certeza. Quando nós deixamos a palavra de Deus falar ao nosso coração, e quando nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus, começamos a enxergar como nós somos pecadores, como nós somos falhos. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, eu vou achar que o meu agir está certo, está ok. Deus está se agradando, mas Deus não está. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos perceber o quanto nós somos sujos, medíocres e miseráveis. Quanto mais eu me aproximo de Deus, vou perceber o quanto mais eu necessito da presença de Deus para purificar a minha vida. Isaías capítulo 6, o versículo de número 5, ali quando Deus tem um encontro com Isaías e chama Isaías para o ministério, ele diz, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías, ele reconhece, então, que ele estava perdido quando viu a glória de Deus. Ai de mim, estou perdido, ai de mim. Essa foi a experiência que Isaías teve. Quanto mais nós volto a repetir, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos o quanto somos miseráveis e necessitamos da presença de Deus e da força divina e da Escritura Sagrada para nos santificar. Então, o segundo passo para o quebrantamento é eu confessar os meus pecados. Não tem como eu ter uma vida cristã saudável se eu não confessar os meus erros diante de Deus. E João diz, 1 João diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus, reconhecer o poder de Deus em perdoar pecados, e reconhecer também que eu necessito dele e devo ser dependente da direção dele, da vontade dele. O terceiro passo é tome atitudes de obediência a Deus. John Maxwell diz que a atitude é um sentimento interior que se expressa pelo comportamento exterior. É a capacidade de transformar pensamentos e ações. Ou seja, eu recebo a palavra de Deus na minha vida e eu agora vou expressar isso pelo meu comportamento exterior. Não adianta eu ter um discurso muito bonito se eu não vivo aquilo que eu estou falando. Então, John Maxwell diz, olha, a atitude é um sentimento interior que se expressa num comportamento exterior. Ou seja, eu estudo a Bíblia, eu faço as minhas orações e eu também agora vou praticar isso. As minhas atitudes agora vão ser atitudes que vão exaltar o nome do Pai Celestial. Faça uma lista de decisões que você precisa tomar e comece a agir. Então, ele exemplifica aqui algumas decisões que nós precisamos tomar para, então, praticarmos, exercitarmos o quebrantamento. Primeiro, ajoelhe-se diante de Deus e reconheça a sua dependência dele. Faça isso. Tenha agora ou depois um momento a sós com Deus. Confesse os seus pecados.
Peça a Ele que dirija a tua vida. Peça a Ele que você possa ser um servo dedicado. Peça a Ele para tirar todo aquele orgulho. Peça a Ele para tirar todo aquele espírito crítico que você tem. E Ele possa então colocar em você um coração de carne. E você seja sensível à palavra de Deus. Reúna a sua família e peça perdão pelas suas ofensas. E reconheça os seus erros. Se você tem alguma pendência com algum familiar, reúna então a sua família. Ou vá ao encontro daquele familiar e peça perdão. Você não vai deixar de ser gente por causa disso. Não vai ficar menor por causa disso. Pelo contrário, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, agindo dessa maneira. Procurando aquele familiar que te feriu ou que você feriu e tentando então ajustar aquela situação. Mesmo que no início não haja uma reconciliação, mas peça perdão pelos seus erros, pelas falhas que você cometeu. Não só algum familiar, mas algum irmão da igreja, algum amigo, algum vizinho, algum colega de trabalho. Você faça isso, peça perdão. Seja humilde diante da presença de Deus e Deus vai te exaltar. Desista de brigar e entregue os seus ressentimentos para Deus. Vamos parar de dar murro e ponta de faca. Isso causa mais dor ainda. Causa muita dor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Foi o que eu te falei lá no início, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então entrega os seus ressentimentos ao Senhor, as suas vaidades, os seus orgulhos. Entrega tudo para Deus. Aquele sentimento que às vezes prejudica você. Quando você olha aquela pessoa, quando você lembra daquela situação, você murcha e aquilo ali interfere ou atrapalha na sua caminhada cristã, sabendo que Satanás pode usar disso para retardar você, estacionar a sua fé em Jesus Cristo. Então entrega para Deus os seus ressentimentos e deixe Deus trabalhar. Comece a dar testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho. Comece agora a colocar em prática aquilo que você sabe. Não adianta só ter teoria, precisa ter prática. Não adianta só você querer saber de Deus, precisa praticar os ensinamentos de Deus. Então comece a você dar testemunho de cristão no seu ambiente de trabalho. Nunca é tarde para você mudar as suas atitudes no seu trabalho. Comprometa-se com a sua igreja e com a obra missionária. Trabalhe na casa do Senhor. Não importa o que você vai fazer, mas quando alguém te pedir para fazer algo, você faça. Trabalhe na casa de Deus. Não seja orgulhoso. Isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não sei. Lembra lá do alimento do serviço, que nós somos servos. Não esteja na igreja só para ser servido. Sentar no banco da igreja, ouvir uma boa palavra, ouvir bons louvores e depois ir embora. Esteja pronto para servir, para trabalhar no reino de Deus. Comece a fazer isso, comprometa-se com a sua igreja e com a aula missionária em trabalhar no reino de Deus. Passe a falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Passe a falar que Cristo é a única esperança, que sem Cristo não tem solução. A pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno. Fale isso. Não tenha vergonha de falar ou medo de falar, mas fale de Jesus para as outras pessoas. Samuel disse, não Samuel da Bíblia, mas Samuel Chadwick disse, é incrível o que Deus pode fazer com o coração quebrantado, se lhe entregarmos todos os pedaços. Então, como eu falei, que o quebrantamento é um amolecimento. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus quebra a gente e fica vários pedaços. Mas quando eu me entrego para Deus, me aproximo de Deus, Deus vai juntando todos aqueles pedaços e vai fazendo de nós uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, o primeiro passo para o quebrantamento é você se aproximar de Deus. Deus, estou aqui, eis-me aqui. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ai de mim, eu sou um pecador, mas estou aqui. Então faça de mim o que tu queres. Trabalhe na minha vida. E aí Deus vai trabalhando na tua vida. E Ele vai então orientando você a confessar os seus pecados e também a tomar atitudes de obediência a Ele. Deus é o autor do verdadeiro quebrantamento quando nos humilhamos em sua presença. Que você possa se humilhar diante da potente mão de Deus, como diz o autor de Pedro, o livro de Pedro, 1 Pedro,
Humilhai-vos, pois, na potente mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5. E ele vos exaltará. Vamos nos humilhar, nos quebrantar, nos render nas mãos de Deus. E ele vai, então, trabalhar em nosso coração e vai nos exaltar. Se quebrante diante de Deus. Não sejamos orgulhosos, mas que possamos nos render aos pés do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nos ajude, ó Deus. Muitas vezes temos o nosso coração orgulhoso. Quebrante o nosso coração. Ó Deus de amor, tire de nós o orgulho, a falsidade, a hipocrisia e renove as nossas forças. Que nós possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados. Que possamos, ó Deus, aceitar algumas críticas que vêm. Que possamos aceitar também, ó Deus, a disciplina que vem de Ti, os conselhos, ó Deus, da Tua palavra. Que tudo isso nos faz nos aproximarmos mais da Tua presença. Perdoe os nossos pecados, tire de nós aquele coração orgulhoso e nos dê um coração contrito, nos dê um coração dependente da Tua santa palavra. Ó Deus de amor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a estar mais próximos de Ti e fazer a Tua santa vontade. Que nós, ó Deus, crentes em Cristo Jesus, possamos quebrantar o nosso coração. Possamos, ó Deus, olhar para Ti e saber que o Senhor é o autor do quebrantamento e pode fazer grandes maravilhas em nós. E ali, ó Deus, nos aproximarmos, deixarmos o Senhor agir em nossas vidas. Estarmos prontos para servir, estarmos prontos, ó Deus, para servir a Ti e fazer a Tua vontade. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.